Saudações, povo Blue. Bem-vindo ao Chelsea Fan BH. Acabou lá no Emirates. Esperado, né? No pré-jogo ontem falamos. O palpite era 4-0. Carol Rodrigues, bem-vinda. Falamos há pouco, né, Carol, no privado. Trocamos umas mensagens e falamos umas verdades sobre esse time do Chelsea, né? Acabou no Emirates, mais um jogo. O tabu contra o Arsenal só aumenta nessa rodada 34. Os caras seguem na briga pelo título e nós do Chelsea não vamos para a segunda divisão da futebol inglês porque falta tempo e porque os caras de baixo, os Leicester, Bournemouth, Leeds, não conseguem sequência de boas vitórias, porque se tivesse tempo, esse time estava condenado, né? Olha aí, Cris, salve, acertei que seriam 4 gols, mas o mental não deu. O palpite era um 4-0, ainda bem que no segundo tempo teve ali, né, uma administração velada do Arsenal, né? Mas enfim, Arsenal 3, Chelsea 1. O Madueke ainda fez um gol, o Chelsea conseguiu fazer gol. O nem assisti, fui caminhar e quando voltei já estava o placar feito. Cara, eu não consigo desapegar assim não, ainda mais eu que no momento estou no período, né, de férias do trabalho, então eu já não costumo perder jogo do Chelsea. Mas o sentimento ontem pela rodada, tudo que tá, o que esse time está entregando pra gente, esse entretenimento ruim, não esperava outra coisa não. 3-1 saiu até menos humilhante do que poderia ser. Se o Arsenal quisesse, poderiam ter devolvido os 6-0 de 2014 pra gente hoje. O Arteta tá aí, é a diferença de projeto, né? Já o Frank Lampard parece que tá aí para cumprir os 11 jogos mesmo. Dá a impressão de que se fazer mudança, fazer o time evoluir, beleza? Se não, dia 28 de maio é o último jogo contra o Newcastle. Olha a Carol Rodrigues aqui, ó. Rapaz, foi muito sofrido esse jogo, mas vi tudo até o final. Até o Chelsea até o final. Até não dá. Não conseguimos mais. Até difícil. Eu não consigo deixar de assistir, são muitos anos já. Eu já tenho praticamente 20 anos assistindo o Chelsea aí toda semana, então não dá. Diariamente notícias sobre o Chelsea, eu não consigo mais, não. Tornou um vício para mim. Mas dessa vez, vou cuidar da saúde. Na caminhada, de evitar assistir o que já sabia que ia acontecer. Wesley, eu preciso de uma evolução, né? Dar um passo à frente assim também. Mas eu ainda não estou nesse nível de conseguir largar um jogo do Chelsea, não. Sterling, pior jogador do mundo, mas o pensante. Ele é muito criticado mesmo, mas não deu certo no Chelsea, né? Tem contrato pela frente aí. Vamos esperar o Pochettino chegar para fazer o seu diagnóstico, né? Para ver o que faz com ele. Mas fazer o que, ó? Rodada 34 da Premier League, Arsenal 3, Chelsea 1 no Emirates. Em 34 minutos o Arsenal resolveu a parada, fez 3-0 no primeiro tempo e o Madueke no segundo tempo, encobrindo o Ramsdale, o bom goleiro, aos 65 diminuiu. Odegaard, o bom norueguês, comentamos sobre ele na resenha de ontem. Meu xará Cristiano Silva colocou o Odegaard como um dos destaques no jogo e o homem fez jus a essa atenção que o Cris dedicou para ele. Marcou 2 gols, dos 18 aos 31. E o Jesus, que foi um cara que foi um dos meus destaques, junto com o Ramsdale e junto com o Xhaka, o meio-campo mais veterano, jogaram e conduziram o Arsenal. E agora tá aí, o Chelsea que venceu lá pela última vez, ainda com o Thomas Tuchel em 2021, tomou 3 agora. E o Frank Lampard
na lateral. Lateral nada, ficou o jogo inteiro sentado, né? Passivo, e o Chelsea tomando o gol. No final ele ainda colocou lá o Hakim Ziyech. Pra quê? Pra que colocar um jogador desse nível? Tomara, temporada passada o time estava sem dinheiro, entrando em caixa. Parte desses jogadores davam a vida. Hoje nem vontade de reagir eles têm. Ô Laís, chegou Laís, que bom, saudade Laís. Em breve estaremos juntos. Eu estou descansando e você está conduzindo o trampo. Sorte lá, braço Laís. Eu não tô, eu tô feliz por você, Laís, no trampo, mas o meu time de futebol só me decepciona. Acabou de perder. Tamo junto. Que bom. Em breve estaremos novamente. E o Wesley tá aqui, ó. Me fala mais. Com o Potter tinha mais alguns pontos, uns 4. Vamos falar sobre isso. Sobre o Graham Potter tão criticado, né? Eu, aqui no Chelsea Fan BH, eu sempre costumo fazer sessões de texto e depois eu faço uns videozinhos para registrar, né, um pouquinho da história do Chelsea para quem não conhece. Eu costumo, principalmente no canal do YouTube, Chelsea Fan BH 1905, e aqui no perfil do Instagram, né? Tem a seção Gigantes do Chelsea, que hoje eu lancei mais cedo sobre o Salomão Kalou. Tem os Lendas do Chelsea, que lá tem Drogba, tem Lampard, tem Terry, Dennis Wise, a turma toda. E tem Treinadores Blues. Hoje, inclusive, eu escrevi a resenha, o texto sobre o Graham Potter, que em breve, eu não sei ainda quando será lançado, não, mas deixa talvez na off-season, né? Aí citando aí sobre o Potter, que ganharíamos mais um ponto, talvez com alguns empates, ou uma vitória contra Bournemouth, ou uma vitória contra Nottingham Forest. Só que agora restam 5 partidas. Manchester City, Manchester United, Newcastle. Perdemos agora, eram 4, perdemos para o Arsenal, perdemos para a turma da Champions League. E ainda temos mais 2 adversários que estão correndo do descenso. Nottingham Forest, em Stamford Bridge, e o Bournemouth fora. O jogo ganhável, eu acho que seria o Nottingham Forest. Lembra que vencíamos lá na casa deles, 1-0. Se não estou enganado, foi até gol do Sterling. Posso estar enganado, não me lembro mais. Só que aí o Graham Potter, com aquela sua mania, né, fez 1-0 na frente. Ele saiu de Brighton, mas Brighton não saiu dele. O que aconteceu? Ele tirou gente ofensiva, meteu o volante e no final acabou que o Forest empatou. Eu concordo com você que conseguiríamos mais alguns pontos e não correríamos o risco de cair. Isaac e Felipe, não vamos cair, Isaac, não dá mais tempo. Isso aí não dá. Leeds United não vai conseguir uma sequência de mais 4 vitórias. Eles não têm isso no jogo inteiro. Sabe? O Everton condenado. Não dá. O problema nosso é que corremos sério risco de mais 3 derrotas contra a turma de Manchester United City, e temos o Newcastle na última rodada, que talvez pode ser um alívio, porque a última rodada já pode estar tudo definido. Eles, sei lá, 3º ou 4º, já com Champions League registrada, já confirmada, e nós, né, às vezes até livres, 9 pontos. Já eu passo a rodada aqui. Bem-vindo aí ao Luiz Cláudio, ao Fabio, ao Guilherme Guzmão e o Wesley falando que da raiva é perdermos tudo. Aí quando só tínhamos treino no fim de semana, demite um técnico que por pior que fosse ainda tinha um padrão mínimo. Agora só vejo sem nada padrão ou ânimo. É engraçado, né? Durante o jogo, eu tava correndo, vendo as notícias, né? Aí alguém lá da gringa lançou um tweet antigo um post, né, da época da demissão do Tuchel, do dia da demissão do Tuchel, da Sky. Aí eu peguei a arte e lancei aqui.
E falei, pô, o Si não joga no futebol, né? Tá escrito assim, Thomas Tuchel sacado, né, demitido do Chelsea. O Si não joga no futebol, mas que a temporada seria bem diferente, seria, né, pessoal? Agora, Todd Bowles e sua turma gastaram a maior quantidade de grana do que qualquer time do mundo gastou, arriscaram, pagaram para ver, aquela convicção dele. Claro que eles queriam errar, porque botando muito dinheiro, não tiveram paciência, botaram o Tuchel para fora. O erro foi lá, foi naquele mês de setembro, quando demitiram o Thomas Tuchel, naquele 7 de setembro. Aquilo ali não dá. No início, quando o Potter chegou, todo mundo até apoiou. Mas agora, estamos em negociação com um treinador bom e legal, que está havendo agora uma aceitação, né? Vendo que o Maurício Pochettino é um treinador e é ele que vai chegar, ele vai dar resultado, vai dar uma limpa nessa turma aí. Olha, Sterling para mim, Kovacic, o Ziyech, não sei por que entra, se é um cara que já estava fora, sabe? O Pulisic, que eu gosto, é uma pena. Esses caras provavelmente devem deixar o clube, tem toda a proposta para outros, né? É o que eu imagino, né? O que para Arrizabalaga hoje não teve nem tempo, né, de conseguir fazer alguns milagres no primeiro tempo. No segundo já sim, ok, teve muita coisa. Mas o Arsenal visivelmente, né, estava fazendo aquele seu jogo de velocidade, mas administrando, porque o Chelsea, eles sabiam que, diferente de West Ham, diferente de acho que do jogo do Southampton, do Liverpool, eles tomaram 2 empates. Eu vou conferir aqui agora os jogos, a classificação. Vamos ver os jogos do Arsenal. Aí eu dou certinho aqui, ó. Diferente do West Ham, do Liverpool e também do Southampton, eles não tomariam o empate, porque o Chelsea é uma equipe inofensiva que só está decepcionando seu torcedor. Everton condenado, lembrando também graças ao Lampa. O Lampa salvou os caras no final da temporada anterior e nessa não tem jeito. O Guilherme, esse papo do Neymar sempre aparece quando é mais um desejo do torcedor. Esse cara, eu acho que nunca vai jogar no Chelsea. Acho que está machucado ainda, né? Estatística de Lampa, 6 jogos, 6 derrotas. Chegou para 11 jogos, né, Carol? Tá cumprindo os 11 jogos, mas não vai ganhar nada. É uma pena que ele não está usando o tamanho de cara que ele é para fazer o time vencer. Ele está usando a moral que ele tem para abrir a sua grande asa e proteger os caras. E nisso, esse tipo de desempenho aí. Hoje, o que ele fez, a mudança que ele fez de posição do Kanté, o Kanté, ele é um cara que tem que ser mais atrás, dando velocidade e protegendo o meio campo. Ele deixou o Kovacic e o Enzo Fernandes, e o Kanté virou um meio atacante. E o Chelsea todo espaçado no início, o Arsenal fazendo uma pressão que lembrou muito o início do jogo contra o Real Madrid. O Chelsea já se provou contra o Real Madrid que não dava, não segura aquela pressão por muito tempo. Aos 18 minutos, tomou o gol. 18 minutos, tomou o gol. Não deu. Aí depois 31, 34, o jogo acabou ali. Arrisco dizer que com Tuchel, pelo menos a Europa League era certo. E o Moraes, com o Thomas Tuchel, eu acredito que estaríamos na Champions League. O Chelsea se recuperaria. E alguns desses jogadores aí que a diretoria contratou não chegariam. Acho que com o Tuchel não chegaria. O Modric, sabe? O Badiashile chegaria. Fazer. Eduardo Melhoranza, mais uma vez, tá aí. O pensante, respondendo aqui pro Guilherme aqui, ó. Neymar tem aspiração a mais nada no futebol, joga por dinheiro, vai se aposentar no PSG ou na Arábia. Dessa aí, ela falando sobre o PSG, o Messi, né, aprontou alguma coisa lá e está suspenso 2 semanas, né? Não sei bem o que ele fez, não, mas foi alguma coisa que era contra o clube. O Messi está querendo, não é, voltar para Barcelona, né? Já estou me preparando para as piadas do Lampa 007. Saudades do Tuchel, todos nós blues, Carol, todos nós blues.
Olha aí, vamos ver mais aqui. Rapaz, olha o Wesley falando. Rapaz, eu não apoiei, o Tuchel tinha problema. Sim, tinha problema e todo mundo se lembra disso. Ninguém passa o pano, não. Todo mundo sabe disso, não esquece disso, não. Mas segurou a crise até então no pior momento. Pois é, o Chelsea sancionado, tem dinheiro para nada, né? O elenco ali borbulhando e ele segurando a onda, né? Não deixando nada sair do vestiário. E o Chelsea bateu quartas de final jogando muito contra o Real Madrid e segurando a onda muito bem durante a temporada. Aí aquela derrota começou com uma pré-temporada ruim, né? Teve uma goleada até de 4-0 para o Arsenal. Depois começou com uma Premier League, né? Perdendo para Leeds, perdendo para Southampton. Teve aquela derrota inesperada na primeira rodada da Liga dos Campeões para o Dinamo Zagreb fora. No outro dia, os donos botaram o cara para correr. Dinheiro, os caras acharam que estava fazendo bem. Postaram do projeto do Potter, mas o Potter, eu estava olhando os números dele. Ele fez no Chelsea uma porcentagem até bem parecida com o que ele fez no Brighton. Ele tem pouquíssimas, é coisa de 30% de vitórias, se puxarem, é muito pouco. Falas como vou alugar um ônibus e vamos à Espanha, era diferente, perdemos mais um dia, só falando sobre se não tinha dinheiro para pagar avião, para fretar avião, iam de ônibus, os jogadores bancariam esse. Rafael Tede, o Rio Grande do Sul, o Lucas Silva, tá aí, é assim. Vamos ver aqui a classificação, como é que tá agora. O Arsenal assumiu, voltou à liderança com 78 pontos, 34 jogos, né, 2 a mais que o City. Tá difícil, o Manchester City eu não acredito que perca mais pontos, 3 já estão garantidos contra o Chelsea, né? O Chelsea 39 pontos, 33 jogos, segue em 12º. Agora 39 contra 54, a 15 pontos do Aston Villa, restando 15 pontos a disputar. Vamos iniciar a Copa da Inglaterra, talvez na segunda rodada na próxima temporada, né? Sem torneio europeu, começamos antes, e assim vai. Igor Chaves. Madueck fez gol. Dito isso, que jogador cru, extremamente cru, não tem bola pro Chelsea não. Tem que ser desenvolvido, né? Deveria ter ficado emprestado no PSV, já que não seria utilizado. A bola no pé, ele tem uma coisa que eu gosto, que ele é um jogador corajoso, ele arrisca, ele vai pro drible, falta isso no Chelsea. Na finalização dele é ruim. Sempre a parte final, né, comete alguns erros, como o Conor Gallagher também comete. Mas o erro principal do Frank Lampard hoje foi ter colocado o Kanté mais à frente. Que o Arsenal vinha para cima dentro de casa, isso todo mundo já saberia. Essa estratégia dele de fazer o Chelsea recuar para jogar em contra-ataque não funcionaria. Em casa não está funcionando, ainda mais agora. Não dá. Vamos ver aqui, só para registrar, né? Como é que o Chelsea entrou em campo, e vamos registrar umas estatísticas aqui e a gente conversa mais. Vamos lá. 16 chutes do Arsenal, 7 do Chelsea. O Arsenal acertou 10 no gol. Ali, o Kepa trabalhou muito no segundo tempo, né? E o Chelsea 4. Perdeu hoje o Chelsea, para variar. O Lampard decidiu assim. O Chelsea não ganhou em estatística, né? Posse de bola menos, passes menos. Ganhou 2 cartões. Cedeu muito escanteio. E assim vai. O Arsenal, Ramsdale, White, Kivio, Gabriel Magalhães, jogou muito, hoje saiu sentindo. Zinchenko, ótima contratação. O Odegaard, destaque. Eu sempre dou o crédito para o Cris, que registrou ele como um destaque ontem na nossa longuíssima resenha pré-jogo. O Jorginho, que, né, como fazia no Chelsea, tão criticado o Jorginho, hoje
distribuiu muita bola ali no meio campo, segurou a onda. O Granit Xhaka, o Suíço, Saka, Jesus e o Trossard. O Chelsea, o Lampa mandou com Kepa, Thiago Silva, bem, Fofana, Azpilicueta e Ben Chilwell. Kepa, Thiago Silva, Ben Chilwell. Esses três muito bem. O Azpilicueta, né, fica aquele carinho que nós temos, mas não dá, né? Não tem mais velocidade, não tem mais força. Júnior Martins aí. O N'Golo Kanté, olha aqui, ó. Foi o terceiro homem de meia pela direita. Enzo no meio, Kovacic e o Kanté. Não deu certo. Ficou muito espaço, o Kanté não conseguiu marcar ninguém, era sempre lançado. O Kanté estava mais perto do Aubameyang do que perto do Enzo Fernandes durante o jogo todo. Foi um erro. Sterling, Madueke e o Aubameyang. O Aubameyang, hoje o Chelsea jogou com um atacante. E adiantou? Serviu para alguma coisa? O que deu? Eu gostava do Jorginho, mas agora já foi. Toda a crítica que o Jorginho recebeu no Chelsea foi merecida. Tanto, e elogios também. Mas eu acho que teve mais coisa positiva, né? Não era um jogador a ser dispensado assim do elenco, né? É uma pena, mas agora já era. Pelo Chelsea entraram no jogo ainda o Trevoh Chalobah, o Mudryk, Ziyech, o Gallagher, que tomou um cartão amarelo, e o Havertz. O Havertz já voltou no segundo tempo no lugar do Aubameyang. Tá vendo sobre o Aubameyang? Tinha que ser aqui um cara que... Novamente, o Lampa disse na coletiva que estaria disponível para o jogo, mas não levou para o banco. O Davi Datro Fofana, o Mafenense. Esse cara tem que jogar. Era o Arsenal hoje? O Aubameyang a gente já conhece. Pelo menos o cara está com vontade, poderia, junto com o Madueke ou quem fosse lá na frente, daria um sangue. Não podemos desmotivar esse cara, não. Não é possível. O mais gente que fala que ele ainda está cru. Eu, há várias rodadas, peço oportunidade para o cara. A última vez que ele jogou foi contra a Fulham e jogou bem. Só que jogou apenas o primeiro tempo, que foi substituído igual o Aubameyang foi hoje. E ele, no desempenho contra a Fulham, ele foi muito bem. O Carol respondendo para o Wesley, dizendo que também gostava do Jorginho. Pois é. No Arsenal, Tierney, Partey, o Martinelli, Holding e o Nelson. O Nelson que deu uma entrada forte no jogador do Chelsea. E foi assim. Vamos ver agora próximos jogos dos Blues, né? Chelsea 12º com 39. Já era esperado, hein? Já era esperado. Essa derrota feia aqui. Chelsea. Sábado, dia 6, às 11 horas da manhã, Bournemouth fora de casa. Depois, dia 13, no outro sábado, Chelsea contra o Nottingham Forest em casa. Dia 21 de maio, Manchester City, derrota. Dia 25, Manchester United, derrota. Bournemouth, Manchester City e Manchester United, jogo fora de casa. Nottingham Forest em casa, Newcastle em casa. Contra o Newcastle, é um jogo que eu acho que não venceremos, mas como é a última rodada, pode estar tudo decidido, vai saber se os caras estarão de ressaca pela conquista de vaga na Champions. Era o Manchester City, não tira o pé, ainda mais dentro de casa. Olha, se vocês quiserem, eu antecipo um palpite aqui de Chelsea e Manchester City. Provavelmente não vai ser 4-0 de novo, e nem aqueles 6 que nós sofremos da outra vez. Mas o Guardiola não vai perdoar. De tanto que o Chelsea ganhou dele nas últimas temporadas, agora que ele tem a oportunidade, vai acabar atropelando. A temporada do Chelsea está decepcionante. Cris, chegou aqui, salve, bem-vindo. Oi, perdemos. Cris, você citou ontem o Odegaard, eu fiz o devido registro aqui. Ele fez 2 gols hoje. Não foi 4-0, mas eu pensei que seria. E cheguei até a ficar preocupado, porque se o Arsenal forçasse, faria mais gols na gente. Com 34 minutos, pouco mais de meia hora, já estava decidido. E o Lampa escalou o Kanté de maneira errada. Resta o entretenimento ruim, né? É uma pena. É uma pena. Muito bem. Acho que tá legal, né? Deixa eu pedir aqui
o apoio. Chelsea Fan BH nas redes sociais. Chelsea Instagram, Twitter, Facebook. Chelsea Fan BH no Spotify. Quem puder dar uma moral lá no Spotify, porque às vezes você está fazendo sua caminhada, está correndo, está dirigindo, cozinhando, sei lá, lavando o carro, dando banho no cachorro, o que for, usando seu fonezinho de ouvido para distrair, tá no ônibus, sintoniza lá, abre lá o aplicativo do Spotify e dá moral pro Chelsea Fan BH, já tem 86 episódios lá, entre as resenhas de pré-jogo, pós-jogo, os gigantes do Chelsea lendo. É um material bem legal para quem gosta do Chelsea, muita história está contada lá. E o canal Chelsea Fan BH 1905 no YouTube para fazer o canal crescer lá. O nosso pré-jogo de ontem já está lá, onde o Cristiano Silva participou. Arthur, torcedor do Manchester United, nos encontraremos no dia 25 de maio e provavelmente seremos derrotados no Old Trafford, né, Arthur? E eu vou trazer o Arthur para resenhar com a gente aqui. O Wesley falando com a Carol aqui, né? Conversando sobre o Jorginho. O Tomate, por hoje chega de sofrer pelos Blues, tá chegando a hora de sofrer pelo Peixão. Rapaz. Hoje teve o sorteio da Copa do Brasil, hein, rapaziada? Aí estamos aqui falando de futebol inglês e tudo mais, mas se vocês quiserem, vamos registrar aqui, teve um sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, já nesse finalzinho aqui. Olha só os jogos, os confrontos, tá? Sport Recife contra São Paulo, Fluminense e Flamengo, olha aí, Fla-Flu, Palmeiras e Fortaleza, América contra o Internacional, o meu galo aqui, ó, Atlético Mineiro contra o Corinthians, Santos e Bahia, Atlético Paranaense do nosso Blue Gladson aqui contra o Botafogo, e Cruzeiro e Grêmio, o maior vencedor contra o segundo maior vencedor da Copa do Brasil. Jogos dia 17 de maio e a volta no dia 31. Então, nós adoramos o futebol inglês aqui, gostamos do Chelsea, mas nosso coração é muito mais fanático ainda pela nossa turma aqui do Brasil. Eu e o meu galo contra o Corinthians. O Corinthians é um time que eu não tenho nenhum apreço, nenhum carinho, e tem um Fla-Flu aqui bem legal. Que vença o Fluminense. É isso aí. Galera, valeu, pré-jogo, pós-jogo, né? A resenha aqui. Era previsto uma derrota. E fica a pergunta. Vou deixar mais uma vez o questionamento. O Chelsea, agora restando 5 jogos, será que vence algum jogo até 28 de maio, quando enfrenta o Newcastle em casa? Tem jogos contra Manchester City, Manchester United, Bournemouth, Nottingham Forest. 5 jogos. Frank Lampard chegou substituindo o Salto, Bruno Salto, que foi interino, era da comitiva da comissão do Graham Potter. Chelsea de 4 treinadores nessa temporada: Tuchel, Graham Potter, Bruno Salto, Frank Lampard. De todos esses treinadores, o que mais está decepcionando a torcida Blue não foi o Graham Potter. A nossa lenda, que tinha o objetivo de apenas 11 partidas, um período curto, parece que não está nem aí, vai cumprir seu período e temo pela carreira de treinador. Vocês acham que o Frank Lampard vai dar vai reerguer como treinador? Para mim, ele vai ficar um tempinho tendo que fazer uma bela daquelas reciclagens, como se diz aqui no futebol brasileiro, e quem sabe aí voltar comentarista. Como comentarista ele é bom. O Cris disse que perde tudo, o Tomate está dando o valor aqui. Então, valeu Cris, Tomate, o Wesley, Arthur, Carol, apareça para uma resenha, já está convidada.
o Júnior, salve, salve pro Lucas, o Igor, Rafael Ted, toda a turma que apareceu por aqui, o Gabriel, valeu demais. Dê aquela moral pra galera que produz conteúdo. Olha aí o Clécio, o Eduardo, o Ibreno. Valeu, povo. Infelizmente, o Chelsea perdeu. 3-1 pro Arsenal. Odegaard 18 e 31. Gabriel Jesus aos 34. Como marca gol contra o Chelsea, o Gabriel Jesus, né? E o Noni Madueke, inglês, que veio lá do futebol da Holanda, diminuiu. O Chelsea fez um gol. E quando faz gol, não adianta nada. Arsenal líder, segue na briga, 2 jogos a mais do que o Manchester City, 78 a 76, 2 pontos mais e 2 jogos mais. O Chelsea, 12º com 39 pontos. Nosso próximo adversário, o Panama, está logo atrás da gente, com um jogo a mais e a mesma pontuação. O Chelsea 39 contra Leeds, Forest, Leicester. Chelsea está 9 pontos acima da zona de rebaixamento, com um jogo a menos. Por isso é que eu ouso afirmar aqui que não vai cair de divisão por falta de tempo. Beleza? Daqui uns 10 anos ele pode vingar. Hoje não, Madueke. Vamos ver o Wesley. Valeu, galera. Redes sociais, Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, TikTok e Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Mais de 300 vídeos, dá para se viciar lá. Pós-jogo, registrado, derrota. É uma pena. Era esperado que o Chelsea diminua o sofrimento blue, né? E que esse entretenimento ruim acabe logo. A partir de 29 de maio, outra temporada se inicia, pré-temporada nos Estados Unidos, e quem sabe, de 1 a 2 semanas, nosso treinador novo, que já está negociando até, deve ser o mesmo Maurício Pochettino, e vai resolver. E toda a mídia inglesa, apesar dessas performances ruins, avalia o elenco dos Blues, as novas contratações, como boa, e apostam e afirmam que o Chelsea vai dar a volta por cima e vai desenvolver, vai fazer um belo papel, vai voltar a ser Chelsea a partir da próxima temporada. O Super Chelsea que conhecemos, dominador da Europa, vencedor, deve voltar em 2 ou 3 temporadas. Valeu, voltamos na próxima. Saudações, povo Blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu.